Bom, na aula de hoje vamos conversar sobre o Sistema Solar. Vamos começar a falar sobre o Sistema Solar. Vamos falar sobre os movimentos e órbitas dos planetas em torno do Sol. Esse é um tema importante que vai nos permitir posteriormente entender o funcionamento do Sistema Solar como um todo. E vamos começar lá atrás com a concepção geocêntrica, a concepção do Aristóteles. Aristóteles é esse senhor que está aqui olhando por cima do meu ombro. Bom, a palavra planeta em grego quer dizer errante, que caminha. Os gregos já sabiam que os planetas se movem em relação às estrelas. Na maior parte do tempo, eles se movem em chamado sentido progrado, de oeste para leste. Algumas vezes por ano, eles se movem na direção contrária, se movem no sentido retrógrado, de leste para oeste. E eles também variam em brilho e variam na velocidade angular no céu. Isso os gregos já observavam. Isso aqui foi tirado de um modelinho aí de um planetário desses virtuais que a gente baixa pela internet. Aqui está o plano da eclíptica, plano orbital da Terra. Aqui a trajetória de Marte num ano qualquer. Vejam, no dia 1º de novembro ele está aqui, no dia 1º de dezembro ele está aqui, 1º de janeiro, e aí ele faz uma voltinha. Começa a andar para trás. Fevereiro, março, em abril ele faz outra voltinha e continua a andar no sentido inicial, maio, junho. Ou seja, o movimento prógrado, o movimento retrógrado. E essa é uma característica que os gregos já conheciam e tentavam explicar. E a primeira tentativa de explicação, descrita pelo Aristóteles, foi o chamado sistema geocêntrico, tudo girando em torno da Terra. A Terra, depois a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Vocês vão dizer, está errado? Claro que está errado, mas se vocês prestarem atenção, existe algo quantitativo, medido nesse esquema. Porque se vocês trocarem a posição do Sol com a posição da Terra, a ordem dos demais em relação ao centro é correta. Então, como diziam os gregos, existem os chamados planetas inferiores, Mercúrio e Vênus, que acompanham o movimento do Sol. Eles nunca estão visíveis muito longe do Sol. E os planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os visíveis a olho nu. Os demais não são e os gregos não conheciam. Tudo gira em torno da Terra, inclusive o próprio Sol. E lá atrás, em torno de tudo, o firmamento, do nome firme, fixas, as estrelas fixas. E o firmamento também gira, dando então a concepção do ano. Como explicar o movimento retrógrado no sistema geocêntrico? Através do esquema dos epiciclos, proposto pelo geômetra Apolônio de Perga, lá no século III a.C. Apolônio, quem gosta de matemática, eu sugiro dar uma olhadinha na obra dele. Ele tem um livro fantástico, famoso, chamado Tratado das Cônicas, onde ele descreve que se você traçar um cone sólido, evidentemente, fatiar esse cone paralelo à base, você tem um círculo, inclinado em relação à base, a projeção é uma elipse, inclinação maior uma parábola e maior ainda uma hipérbole. Então é um tratado de geometria bastante importante e o Apolônio propôs o sistema de epiciclos para explicar o movimento retrógrado. Como assim? Assim, ó, primeiro, a Terra não está exatamente no centro da órbita dos planetas, está um pouquinho excêntrica. E os planetas giram aqui em torno de um ponto arbitrário, chamado epiciclo. Vou fazer girar de novo. Eu sei que a cabeça newtoniana de vocês está gritando, pô, mas não tem nada aqui, não tem um centro de gravidade. Não tem mesmo. Isso é meramente fenomenológico, para explicar uma observação. Mas os gregos entendiam as órbitas assim. O que girava em torno da Terra não era o planeta propriamente dito, mas era um ponto de referência chamado deferente, que por sua vez era o centro de um outro círculo chamado epiciclo, em torno do qual o planeta girava. Esses raios aqui, obviamente, são ajustáveis de maneira a conseguir ajustar os raios e os tempos, né, os períodos, de maneira a conseguir ajustar as observações do movimento retrógrado. Funciona. Do ponto de vista fenomenológico, funciona. Então a coisa funciona da seguinte forma. A Terra está no centro, o Sol está numa posição qualquer e na linha que une a Terra ao Sol estão os planetas inferiores, Mercúrio e Vênus, sempre girando
de certa forma, alinhados com o Sol, com o centro do seu deferente alinhado com o Sol. E lá adiante, os planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno. Cada um com o seu epiciclo. Aqui está o deferente, né? Aqui está o epiciclo, de maneira que os movimentos retrógrados pudessem ser explicados. De novo, não adianta gritar, Newton não permite. Isso aí foi feito mais de 2 milênios antes do Newton. Aqui está a mesma coisa expressado de outra maneira, ou seja, centrado na Terra, vê-se que o Sol está aqui, os demais planetas estão aqui, cada planeta com seu deferente e o seu epiciclo, de maneira a formar esse caminhozinho bizarro aqui. Com a característica de que Mercúrio e Vênus têm seus deferentes sempre alinhados na direção do Sol. Para mostrar como esse modelo perdurou, ele foi formulado pelo Aristóteles lá no século III a.C. Aqui está o Atlas do Bartolomeu Velho, é um cartógrafo português do século XVI. E, bom, ele está separado em 2 pedaços aqui porque é um livro aberto. Nesse livro dá para ver bem aqui, ó, vejam aqui, os corpos na ordem correta de distância ao centro. A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e o firmamento. Isso é uma bela obra aí, um livro histórico português. Bom, e para colocar mais detalhes ainda nas coisas, havia a possibilidade, isso foi feito posteriormente, de um sistema complexo de epiciclos sucessivos. Então, o planeta está aqui, o deferente do planeta está aqui, girando em torno da Terra. Aqui está o centro do seu epiciclo, mas o planeta não está aqui. Tem um outro epiciclo que gira em torno do primeiro. Se a gente ajustar raios e velocidades, pode botar mais, pode botar 3, 4. Raios e velocidades, ajusta qualquer coisa. Em termos de fenomenologia, ajusta qualquer coisa. É óbvio que não é fisicamente correto nos termos da física que a gente entende hoje, mas em termos fenomenológicos das observações feitas há mais de 2 milênios atrás, o modelo funcionava. Esse sistema, apesar de ser tão bizarro aqui, vejam aqui tem um sistema com 13 epiciclos, ele foi usado por mais ou menos 1,5 milênio, desde que foi formulado pela primeira vez por Ptolomeu, lá no primeiro século depois de Cristo, segundo século depois de Cristo, até o século XVI. Um outro problema do sistema geocêntrico é explicar Mercúrio e Vênus. Por alguma razão misteriosa, Mercúrio e Vênus sempre seguiam o Sol, de maneira que a gente vê Vênus assim, ó. Ele aparece a oeste conforme o dia, um pouquinho mais alto, mas não muito, e depois começa, ao longo das semanas, começa a baixar de novo, de maneira que é fácil ver que ele está sempre perto do Sol. Ou seja, mesmo com o Sol abaixo do horizonte, ele nunca está muito longe do Sol. A gente nunca vê Vênus no alto do céu na metade da noite. Vênus está sempre próximo do pôr do Sol, ou, ao contrário, próximo do nascer do Sol. Um pouquinho antes do Sol levantar, aparece Vênus. Minha avó chamava Vênus de estrela d'alva. Pergunte para os antigos na família de vocês, talvez alguém conheça Vênus com esse nome. Vênus é o corpo mais brilhante do céu, com exceção do Sol e da Lua. É muito fácil, todo mundo conhece Vênus. Bom, a questão das fases de Vênus é complicado. Vênus às vezes parece mais brilhante, às vezes aparece menos brilhante. Com o telescópio dá para ver que ele tem fases como a Lua. Ó, isso aqui é uma foto moderna de Vênus. Por quê? Porque a geometria é essa. Ele gira em torno do Sol, isso aqui é um desenho moderno, evidentemente. Às vezes ele está mais perto da Terra, porém mal iluminado. Às vezes ele está mais longe da Terra, mas com o disco totalmente iluminado. Por uma questão de linha divisada. Nós estamos aqui, ele está mais perto do Sol, girando em torno do Sol, mais rápido do que a Terra gira. Portanto, na fase cheia, o tamanho angular dele é menor, e na fase crescente é um pouco maior. Bom, a questão do modelo geocêntrico é mais complicado. Isso aqui seria o modelo geocêntrico. Ó. A Terra no centro, o Sol girando em torno da Terra e Vênus aqui. O epiciclo de Vênus girando aqui.
Então, como explicar a fase cheia nesse modelo aqui? Não dá, né, gente? Porque a fase cheia é iluminada por esse lado aqui. Não tem como explicar a fase cheia no modelo geocêntrico. Mas também os gregos não tinham um telescópio. Vamos dar uma tolerância para eles, né? Teve um cara que tentou resolver esse problema ainda lá no período clássico, um filósofo grego chamado Heráclides. Ele propôs a seguinte saída para explicar Vênus e Mercúrio. É assim, ó. Vênus e Mercúrio giram em torno do Sol, mas o Sol e os demais planetas giram em torno da Terra. Ok? Foi outra tentativa de explicação. Para chegar no modelo heliocêntrico propriamente dito, foi necessário muito tempo de discussão. O modelo do Heráclides também tem epiciclos para explicar o movimento retrógrado. Bom, o modelo heliocêntrico, o modelo que a gente tem, o modelo formulado originalmente lá pelo Copérnico, pelo menos Copérnico não foi o primeiro a formular o modelo heliocêntrico, mas foi o primeiro a formular o modelo heliocêntrico que realmente permaneceu. Ele foi proposto por Copérnico, que talvez vocês saibam, era um padre católico, um sacerdote católico polonês, que viveu entre o século XV e o século XVI, e ele propôs, por argumento, ele não era um observador, ele usava geometria, ele propôs que os planetas giravam em torno do Sol e não da Terra. Apenas a Lua sim, a Lua girava em torno da Terra em órbitas circulares. Eles não conseguiram quebrar, ele, Copérnico, não conseguiu quebrar o paradigma do círculo que vinha lá desde o Platão, lá da filosofia clássica. Bom, Aristarco de Samos, quase 2 milênios antes do Copérnico, já tinha proposto que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol. O modelo está conceitualmente perfeito, mas o modelo não perdurou. O modelo do Aristóteles, aperfeiçoado por astrônomos, por filósofos, como Apolônio de Perga e como Ptolomeu, foi o que realmente permaneceu. O modelo heliocêntrico ficou na geladeira da ciência e só foi sair da geladeira no século XVI. O modelo do Aristarco era bem preciso. Explicava os movimentos aparelhos, explicava o movimento diurno pela rotação da Terra e o movimento anual pela órbita da Terra em torno do Sol, como efetivamente é. Bom, no modelo heliocêntrico, vejam esse GIF aqui, no modelo heliocêntrico, explicar o movimento retrógrado é muito óbvio. Por que ele acontece? Por causa disso, né? Porque as velocidades orbitais são diferentes. A velocidade orbital da Terra é maior do que a velocidade orbital de Marte. Portanto, olha, é uma questão de linha divisada. Se a Terra ultrapassa Marte na sua órbita em torno do Sol, Marte começa a ser visto como se estivesse se deslocando para trás, projetado na esfera celeste. Isso aqui seria a projeção no plano do céu, e aqui o movimento no plano do sistema solar. Bom, então, a explicação do movimento retrógrado é apenas isso, é só uma questão de linha divisada, que vem do fato também, que está relacionado com as leis de Kepler, de que os planetas giram com velocidades orbitais diferentes. Os planetas mais próximos do Sol giram mais rápido. Mercúrio dá uma volta do Sol a cada 80 e poucos dias, a Terra uma a cada 365 dias, Marte uma a cada 680 e poucos dias, ou seja, a razão do movimento retrógrado é essa diferença. Os planetas superiores, todos eles têm movimento retrógrado, principalmente quando estão em oposição, quando estão opostos ao Sol, né? É o caso daqui, né? Aqui está o Sol, aqui da Terra, atenção, vai bater, pá, aqui é a oposição, né? A Terra aqui, Marte aqui. Aí, então acontecem os movimentos retrógrados porque a velocidade angular da Terra em torno do Sol é maior do que a dos planetas superiores. E menor do que os planetas inferiores, obviamente. E também é óbvio, eles são mais brilhantes durante o movimento retrógrado. Não é nenhuma mágica, é simplesmente porque eles estão em oposição, eles estão na menor distância à Terra. Não tem nenhum segredo nisso. Quando Marte está mais próximo da Terra, ele brilha mais, quando está mais afastado, ele brilha menos. E colocando a coisa em termos modernos, quando ele está mais próximo, também é possível fazer viagens entre eles, né? Entre a Terra e Marte. Todas as sondas que se deslocam da Terra para Marte
elas saem da Terra quando a Terra está por aqui, próxima da oposição de Marte, porque aí é o menor caminho para chegar até lá. Esse menor caminho corresponde a mais ou menos 7 meses de viagem. Então, Copérnico, quais são os fundamentos teóricos da chamada Revolução Copernicana, a revolução do heliocentrismo? Primeiro, a Terra não é o centro do universo. A Terra não é o centro sequer do sistema solar. A órbita da Lua está centrada no centro da Terra. Matematicamente a gente sabe que não é assim. A Lua e a Terra orbitam o baricentro do sistema Terra-Lua, mas aí já é um argumento dinâmico que o Copérnico não conhecia. Copérnico disse: o centro da órbita da Lua é o centro da Terra. Todos os planetas giram em torno do Sol, as estrelas estão muito mais longe que o Sol, o movimento aparente das estrelas no céu, o movimento diurno, é consequência da rotação da Terra. O movimento aparente do Sol visto da Terra, também movimento diurno, também é consequência da rotação da Terra em torno do seu eixo. E o movimento retrógrado dos planetas é consequência da órbita da Terra em torno do Sol. É consequência das leis de Kepler. Ele não disse isso porque o Kepler viveu um século depois dele, mas enfim, a ideia é essa. O seu grande livro, Das Revoluções das Orbes Celestes, foi publicado após a sua morte. Na verdade, ele só permitiu que publicasse esse livro quando ele estava literalmente com o pé na cova, né? Ele estava doente para morrer, porque ele era padre e ele sabia que ia dar rolo com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, séculos antes, ainda durante a Idade Média, cristianizou a obra de Aristóteles. Quem fez isso foi São Tomás de Aquino. Então, a astronomia aristotélica passou a ser questão de dogma. Isso aí é o que resultou em todas as brigas religiosas entre religiosos e cientistas aí da Renascença. Bom, a astronomia moderna nasceu no comecinho do século XVII. Em 1609, Galileu, pela primeira vez, pegou sua lunetinha de 3, 4 centímetros de diâmetro, colocou na torre de uma igreja em Florença e olhou o céu. Suas observações foram absolutamente revolucionárias e mudaram a concepção humana do universo. Ele percebeu que a Lua tinha montanhas e vales, tinha irregularidades, mas como assim? A Lua não está no céu, que é a morada de Deus e, portanto, o lugar das coisas perfeitas? Como que a Lua tem cheio de buraco e irregularidade? O Sol gira e tem manchas. De novo? Mas como assim tem manchas? Júpiter tem luas. Como assim? Mas tudo não tem que girar em torno da Terra? A Terra não é o centro do universo? Olha, aqui estão os desenhos do próprio Galileu, desenhos do pulso dele. Uma bolinha, que é Júpiter, e outras 3 pontinhos à volta, que de dia para dia, ó, dia 7, dia 8, dia 10, 11, 12, 13 e 15. Esses pontinhos aqui vão mudando de posição. Ele, como era genial, intuiu diretamente que se tratavam de objetos pequenos, bem menores que o próprio Júpiter, girando em torno dele, num plano mais ou menos ortogonal ao plano do céu. Ele também observou as fases de Vênus e observou os anéis de Saturno. Isso aqui é um desenho do próprio Galileu mostrando os anéis de Saturno. Galileu foi um cara revolucionário. Ele é um dos grandes nomes da ciência moderna. No seu livro, um dos seus primeiros livros, Siderius Nuncius, Mensageiro do Céu, ele descreveu as estrelas com precisão. Isso aqui é uma foto do aglomerado aberto das Pleiades e aqui o desenho feito pelo próprio Galileu, que está nesse livro aqui, no Siderius Nuncius. Ele foi o primeiro observador, ele foi o primeiro a usar o telescópio, ele criou o moderno método científico, que hoje a gente tem como base para fazer ciência de formular uma hipótese a partir das observações, testar essa hipótese com experimentos e a partir desses experimentos formular uma tese, uma explicação para a hipótese inicial. A base do método científico foi formulado pelo Galileu. Kepler foi outro astrônomo da mesma época, eles eram correspondentes, trocavam cartas. Ele foi astrônomo e matemático, foi aluno do Tycho, o último grande astrônomo a não usar telescópio. O Tycho era dinamarquês. E deduziu as leis empíricas do movimento dos planetas. As leis empíricas, as leis de Kepler, constituem o primeiro esforço de matematização de uma lei natural. Isso é revolucionário em termos de ciência. Pela primeira vez,
Uma lei natural foi expressada através de uma equação matemática. Estou falando da terceira lei de Kepler, basicamente. Isso é um dos pilares fundamentais da revolução científica do século XVII. Esse livro aqui, ó, é um livro do Galileu. Os diálogos sobre os dois sistemas chefes do mundo. Esse livro aqui é absolutamente fantástico. São 3 personagens, um defensor do modelo heliocêntrico, outro do modelo geocêntrico e um mediador, que discutem as qualidades dos dois sistemas. Outra coisa que eu acho fascinante na obra do Galileu é que ela foi escrita no começo do século XVII, Galileu morreu em 1642. Naquela época, o bacana, o chique, era escrever em latim. Latim era a língua da intelectualidade, dos padres, dos legisladores, tudo, as coisas chiques estavam em latim. Galileu escreveu todos os seus livros em italiano, a língua do povão, porque muito, muito antes de se falar em divulgação científica, ele já sabia que fazer com que as pessoas conhecessem ciência era uma coisa importante. Galileu é absolutamente indescritível em termos de contribuição científica. Galileu é esse outro cidadão que está aqui observando por cima do meu ombro. O Galileu e o Aristóteles ficam cuidando para ver se eu não falo bobagem, mas nem sempre conseguem. Bom, vamos falar um pouco das leis de Kepler, então, que, como eu falei para vocês, foram derivadas a partir das observações feitas pelo Tycho, depois que o próprio Tycho morreu. O Tycho morreu em 1601. E entre 1604 e 1614, o Kepler publicou as leis empíricas do movimento planetário. A primeira é bem óbvia, né? Os planetas giram em torno do Sol em elipses e não em círculos. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Isso aqui é uma elipse didática, né, de brincadeira. O Sol ocupa um dos focos da elipse. Kepler conseguiu quebrar o paradigma do círculo, aquele lá do Platão. A segunda lei é a lei das áreas, ou seja, uma linha imaginária que conecte o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais, ou seja, o tempo transcorrido daqui até aqui é igual ao tempo transcorrido daqui até aqui, de maneira que a área A é igual à área C. Não tem nenhuma mágica nisso, isso é tudo explicado em termos da mecânica newtoniana, uma mera questão de conservação de momento angular. Mas quebrou-se com isso o paradigma do círculo. E a terceira lei diz que o quadrado do período orbital de um planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse de sua órbita. Aqui, colocando em números, né, se a gente expressar os períodos em anos terrestres e as órbitas em unidades astronômicas, obviamente o Kepler deduziu isso a partir da Terra, as coisas ficam muito fáceis de ver. Aqui estão os semi-eixos maior, o A, em unidades astronômicas, de Mercúrio, Vênus, a própria Terra, que é 1 por definição, e os demais planetas. E aqui estão os períodos orbitais em anos, 1 para a Terra. Vejam, Mercúrio é muito, muito pequeno, o ano de Mercúrio, né? Equivale a menos de 1/4 do ano terrestre, ou seja, menos de 100 dias. Então, aqui está a continha, ó, P ao quadrado sobre A ao cubo. Dá quase 1, não dá exatamente 1. Por que não? Porque, na prática, a gente não está tratando de sistemas isolados de 2 corpos. A gente está tratando aí de um sistema multicorpos, um sistema de corpos múltiplos, onde as interações gravitacionais entre eles existem. Mas é muito perto, né? Vocês têm que convir que essa razão P ao quadrado sobre A ao cubo é muito próxima de 1. As órbitas planetárias. Bom, isso aqui está uma elipse didática comum. O que é importante é que saber que para qualquer órbita planetária, o semi-eixo A, que é essa distância aqui do centro até a extremidade, o semi-eixo maior A, e a excentricidade descrevem completamente uma órbita. Excentricidade é a razão C sobre A, onde C é a distância do foco ao centro, né? Essa é a definição de excentricidade de uma elipse. O Sol está num dos focos da elipse. O periélio é esse ponto aqui, é a mínima distância planeta-Sol. E o afélio é esse ponto aqui, é a máxima distância planeta-Sol. E aí chegamos à questão da unidade astronômica. Ora, já desde a época clássica, desde a época de Aristarco, tentou-se obter a distância Terra-Sol. O Aristarco tentou fazer isso usando as fases da Lua. Ele disse, pô,
No momento do quarto minguante ou do quarto crescente, a Terra, a Lua e o Sol formam um triângulo retângulo. Então, se eu medir os ângulos corretamente e souber a distância Terra-Lua, eu calculo a distância Terra-Sol. Mas os ângulos envolvidos aí são muito, muito difíceis de medir. Ele cometeu um pequeno erro, esse pequeno erro errou de longe a distância. Para obter a distância, a unidade astronômica, ou seja, a distância Terra-Sol verdadeira, foi preciso usar os trânsitos de Mercúrio e de Vênus. No momento dos trânsitos, se observadores em lugares diferentes da Terra observarem o mesmo planeta transitar em torno do Sol, medirem a hora certinha que ele entrou numa borda do disco do Sol, saiu do outro lado, e as posições sobre o disco vão ser diferentes para observadores em lugares diferentes do mundo. Se isso for feito com cuidado e usando aí a mesma geometria da paralaxe que a gente já viu, é possível calcular a distância Terra-Sol. Para ver como é complicado medir trânsitos, isso aqui não é um desenho, é uma foto. Aqui está Mercúrio sobre o disco do Sol. Mercúrio tem vários trânsitos, tipicamente um por década. Vênus não, Vênus tem 2 por século, tipicamente. E eles têm a seguinte característica, aqui estão os trânsitos do século XVIII, 1761 e 1769. 2 trânsitos separados por 8 anos, depois tem um intervalo de cerca de 120, 121 anos, depois tem mais 2 separados por 8 anos, depois tem mais outro intervalo de 120 anos e assim sucessivamente. Então, tipicamente, eles ocorrem 2 por século. E foram os trânsitos do século XVIII que permitiram, pela primeira vez, calcular a distância Terra-Sol de maneira precisa. Através da terceira lei de Kepler, sabia-se as distâncias relativas em unidades astronômicas, ou seja, em relação à distância da Terra, sabia-se que Mercúrio estava 0,4, ou seja, 40% da distância Terra-Sol. Vênus estava 0,7, 0,72 para ser exato, 72% da distância Terra-Sol, é a distância Vênus-Sol. Marte lá atrás, 1,5, né? A distância Marte-Sol é 50% maior que a distância Terra-Sol. Essas proporções já eram conhecidas pelas leis de Kepler, mas obter o valor exato foi custoso. Isso, para ser feito, usa-se o conceito de paralaxe que a gente já viu nas aulas anteriores, ou seja, mede-se a posição de um objeto qualquer em relação ao fundo em lugares diferentes da Terra na mesma hora, ou espera a Terra girar, né, para medir de um lado e do outro. Bom, no caso do trânsito isso é muito conveniente porque a gente tem o Sol lá paradão, então coloca um filtro solar para conseguir ver para o Sol sem fritar a retina e ver lá o planetinha transitando sobre o Sol. E tem que fazer as observações com cuidado. Aqui está a observação, aqui tem 2 observadores, um no lugar A, outro no lugar B, observando Vênus, então cada observador vê Vênus na mesma hora num lugar diferente do disco do Sol. Em outras palavras, dá para medir esse ângulo aqui, ó, e fazer um triângulo retângulo aqui. E a partir daí eu vou omitir essas contas, eu não vou fazer essas contas, porque vai demorar muito. Mas aí usando as mesmas contas da paralaxe, vocês encontram isso fácil, né, nas referências, as mesmas contas permitem obter a distância Terra-Sol. Na verdade, só mostrando a coisa muito simples, olha, aqui estou eu, observador, e aqui está o planeta girando. Aqui estou eu na Terra e aqui está Vênus. Lá adiante está o Sol, de maneira que eu consegui medir esse arco aqui. Consegui medir esse arco lá na superfície do Sol. Eu consegui medir esse arco em unidades de ângulo, né? uma separação angular. Aí eu faço simplesmente uma regra de 3, gente. Essa linha de base aqui está para essa circunferência, que é 2π vezes a distância que eu quero saber, assim como a paralaxe está para 360 graus. Uma regra de 3, não é complicado de fazer. Tem umas continhas a mais para considerar a distância, tem que saber a linha de base aqui, né? O ângulo de paralaxe, a linha de base é um pouquinho menor que... A linha de base máxima seria o diâmetro da Terra, 12.800 quilômetros, não 13.000 como está aqui. Na verdade, nunca é exatamente isso, porque não dá para ter exatamente uma pessoa no Polo Norte e outra pessoa exatamente no Polo Sul. As pessoas vão estar em lugares separados, tão longe quanto possível. Mas, enfim,
Por uma certa linha de base, tem-se uma certa paralaxe que, no máximo, é em torno de 1 minuto de arco, e a partir daí a distância Terra-Vênus pode ser conhecida. A distância mínima Terra-Vênus, quando Vênus está transitando pelo disco do Sol, ele está bem na linha, né? Terra, Vênus, Sol. A distância mínima de Vênus é 45 milhões de quilômetros, e a partir daí, usando o conceito de unidades astronômicas, sabe que Vênus está a 0,3 unidades astronômicas, aí é só uma questão de fazer uma regra de 13 e a gente calcula a distância do Sol como 150 milhões de quilômetros. Quem fez isso pela primeira vez foi o astrônomo francês Lalande, usando os dados lá do trânsito de Vênus do século XVII, e obteve a distância do Sol com uma precisão de 2% em relação a um valor moderno, o que está bastante bom. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.